Bom, dando sequência no nosso curso, o CTN também prevê disposições sobre as formas de pagamento, né? Mas nós vamos perceber que a maioria dessas disposições já está completamente ultrapassado. O CTN ele é de 65. Então vamos lá. O artigo 162 diz o seguinte: o pagamento ele é efetuado em moeda corrente, em cheque ou vale postal. Vale postal é uma forma de envio de dinheiro por meio dos correios. E ainda, né, o pagamento é efetuado nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. A estampilha é aquele selo fiscal que você encontra, por exemplo, nos maços de cigarro. O papel selado é um documento emitido pelo governo e esse processo mecânico a que ele se refere, o CTN se refere, como se fosse uma chancela do fiscal no livro fiscal comprovando o pagamento, né? O contribuinte se dirige até a repartição competente, lá efetua o pagamento e o comprovante vai por meio de um processo mecânico. Então veja que, na verdade, a primeira hipótese é que trata de verdadeiras formas de pagamento, né? E o inciso segundo ele trata, em realidade, de formas de comprovar o pagamento, né? Bom, em todo caso, ele vai trazendo disposições acerca tanto dessas formas de comprovar como das formas de pagamento em si. O CTN diz, no parágrafo 1º do artigo que estamos estudando, que o cheque, ou sobre o pagamento por meio de cheque ou vale postal, a lei pode estabelecer garantias, né? Mas essas garantias não podem nem majorar o valor a ser pago e nem tornar impossível essa forma de pagamento. Em todo caso, no caso de pagamento com cheque, somente o resgate do cheque é que extingue o crédito tributário, por disposição expressa do CTN. É claro, senão o cara dá um cheque sem fundo e aí ele extinguiria o crédito tributário com um cheque sem fundo. Não, somente quando o cheque for resgatado é que o crédito tributário está extinto. Ok? Bom, sobre a estampilha, o CTN diz que o crédito tributário está extinto com a inutilização da estampilha. Como assim com a inutilização? É que, na realidade, quando se utiliza a estampilha, também se inutiliza, porque ela não pode ser utilizada novamente. Dificilmente se consegue remover aquela estampilha para utilizar ela de novo sem estragar a estampilha. Então, é isso que o CTN está dizendo, né? Usou a estampilha, extinguiu o crédito tributário. E a perda, destruição da estampilha ou até o erro no pagamento não dão direito à restituição. Claro, se um sujeito alega que perde, consegue mais estampilha, enfim. Então, para evitar esse tipo de situação, o CTN diz, olha, a perda ou a destruição da estampilha não gera direito à restituição. Exceto, é claro, nos casos previstos especificamente aí na lei, ou também quando o erro no pagamento se der por culpa da administração. Então, nesses casos aí sim, haveria direito à restituição, mas só nesses casos. Sobre a estampilha, o parágrafo 5º diz que o pagamento em papel selado ou por processo mecânico se equipara ao pagamento em estampilha, então as disposições sobre a estampilha também valem para o pagamento em papel selado ou por processo mecânico. Estou passando até rápido porque a maioria dessas disposições já é bem obsoleta. Agora sobre os efeitos da mora. Eu tratei antes, eu inverti a ordem dos artigos porque faz mais sentido tratar depois dos efeitos da mora, já que se o crédito ele for pago fora do tempo, fora da forma ou fora do local, isso coloca em mora o devedor. Então, diz o artigo 161. Por isso é que estudamos forma, local e tempo de pagamento, né? Então, diz o artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta lei ou em legislação tributária. Bom, então você vê aqui que a mora ela se dá automaticamente. Atrasou o pagamento do tributo, não importa a razão, não existe força maior, nem nada que não vá colocar o contribuinte em mora. Então, atrasou, está em mora, né? Isso é o mais importante aqui do artigo 161. Bom, o artigo 161 diz ali que já
alguns dos efeitos da mora, né? Multa, juros de mora e tal. Mas para compreender esse dispositivo, você precisa de ter bem claro na sua cabeça algumas distinções. O que é correção monetária, o que são juros moratórios e o que é multa de mora. A correção monetária ela é a simples atualização do dinheiro em função da inflação. Né? Com a inflação, o dinheiro perde valor, então se atualiza nominalmente esse valor para que o efeito da inflação não implique em redução do dinheiro. Então você deve 100 para o Estado, mas como a inflação foi de 10%, a dívida é atualizada para 110. Mera correção monetária, isso não é aumento do valor, ok? Juros moratórios é a remuneração pelo uso do dinheiro alheio. Então, como o contribuinte já deveria ter pagado, mas ele está em mora, ele está usando um dinheiro que, na verdade, é da administração. Por ele usar um dinheiro que é da administração, ele tem que remunerar a administração por isso. Então, os juros moratórios têm essa finalidade, esse caráter de remunerar a administração, ok? E a multa de mora, essa sim, é uma sanção pelo atraso. Ora, você atrasou, então você descumpriu uma norma, tem que sofrer uma sanção por isso. Multa de X%, enfim, uma multa que às vezes ela já é previamente estipulada R$200, enfim. Então, você tem que ter bem claro essas distinções na sua cabeça. Bom, o que diz o artigo 161 no seu parágrafo 1º, né, sobre os juros de mora? Ele diz o seguinte, que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Então, nós estamos falando aqui, não é de correção monetária, nós estamos dizendo aqui simplesmente da remuneração à administração pelo uso do dinheiro pelo contribuinte. O contribuinte não pagou o tributo, então ele tem que remunerar a administração por ter ficado usando o dinheiro da administração, certo? Qual que será a taxa? A taxa que a lei dispuser. Se a lei não dispuser nenhuma taxa, aí vai ser de 1% ao mês, tá? Mas, pelo menos em âmbito federal, a lei dispõe, muitos estados copiam essa disposição da lei federal, e a lei federal dispõe que é a taxa Selic, que vai estipular os juros de mora. Porém, a taxa Selic, ela já está incluído na taxa Selic não só os juros de mora, como também a atualização monetária. Então, aí você já tem, você já mata dois coelhos com uma cajadada só. Você já remunera a administração com juros de mora e ainda atualiza monetariamente o valor da dívida, ok? Bom, o STJ entendeu que, como a taxa Selic ela já engloba tanto juros de mora como correção monetária, o ente da federação, ele não pode, o sujeito ativo do tributo, ele não pode cumular a taxa Selic, nem mesmo por previsão legal. Ele não pode estabelecer uma lei que cumule a taxa Selic com outro índice de correção. Por quê? Ele estaria corrigindo duas vezes o valor, né? Então, isso, no fim das contas, acabaria aumentando o valor devido, né? Indevidamente. Ok? Bom, o CTN ainda trata dos termos iniciais, de juros de mora, multa de mora. Os juros de mora, eles começarão a incidir no primeiro dia do mês seguinte ao pagamento. Já a multa de mora, a sanção pelo descumprimento da norma, ela já começa a incidir no dia seguinte. Então, não pagou hoje, amanhã já está devendo também a multa de mora, né? Bom, dando sequência e para fechar, o artigo 161, parágrafo 2º, ele trata do processo de consulta, já que estamos tratando da mora, né? E ele diz o seguinte, o disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. Então, o que é esse processo de consulta? O CTN, ele previu a seguinte situação, né? O legislador ele imaginou a seguinte situação. Ora, o contribuinte, às vezes, ele tem dúvida, ele não sabe se ele deve pagar ou não o tributo. O que ele tem que fazer nesse caso? Ele pode administrativamente, então, o legislador do CTN estipulou assim, ele pode administrativamente, havendo dúvida razoável, ele pode dar início a um processo de consulta perante a administração, mas ele tem que fazer isso antes do tributo vencer. É o contribuinte de boa fé. Ele viu que ele tem um tributo para pagar, mas ele está em dúvida, a legislação não é clara, ou ele não sabe se no caso dele ele tem que aplicar aquela legislação. Ele formula uma consulta e
Enquanto não apreciada a consulta, também não podem surtir efeitos contra ele, os efeitos da mora, né, não se aplicam a ele. Por quê? A administração não respondeu para ele se ele tem que pagar ou não. Então não é justo que já incidam juros de mora, multa de mora, simplesmente se faz a correção monetária do tributo. Porque, claro, né, também a administração não pode ser prejudicada em razão da inflação. Então, os efeitos da mora não se aplicam enquanto pendente um processo de consulta. Se você quiser saber mais do processo de consulta, tem o Decreto-Lei 70235, ele trata do processo de consulta, lá tem várias disposições, e aí lá você pode se aprofundar mais sobre o tema. Mas, do que nós tínhamos para ver aqui nessa aula, nós já fechamos, eu espero você na aula que vem.